Tito, capítulo 3. Quem encontrou, diz amém. Tito é uma carta de Paulo ao obreiro, ao seu filho na fé, né? Tito. Amém, irmãos? Vamos ler. Capítulo 3, verso 3, diz assim: Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Somente até aí, mantenha sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, a Tua palavra, ó Deus, a Tua santa palavra foi lida nessa noite. Ó Pai, e o nosso clamor nessa hora é para que o Teu Espírito Santo derrame graças aos nossos corações, para sabermos, ó Deus, falar, para sabermos ouvir a Tua palavra, para sabermos, ó Deus, colocá-la em prática. Em nome de Jesus, ó Pai, enche nosso coração de reverência e temor, ó Pai, diante da Tua palavra que será exposta nessa noite. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós seremos, ó Deus, transformados por ela, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, quero começar essa palavra nessa noite dizendo a vocês: essa carta é uma carta não direcionada a uma igreja específica, como Paulo escreveu a Corinto, a Éfeso. Paulo escreve agora trazendo orientações para Tito, um dos seus presbíteros, um dos seus obreiros, né? E quando Paulo escreve essa carta, ele traz recomendações importantíssimas para nós, para a nossa vida cristã. É isso que eu quero trabalhar aqui nessa noite. Veja bem, meus irmãos, hoje é muito comum nós ouvirmos várias pessoas se intitularem cristãs, trazerem o título de cristãs. As igrejas evangélicas no Brasil estão lotadas, estão abarrotadas de gente. Isso apresenta para nós um crescimento considerável. Mostra para nós que as igrejas estão cheias. Nos parece um crescimento notável. A revista Veja publicou ano passado uma matéria dizendo que no Brasil, cerca de 1/3 da população se identifica como evangélica. Isso, meus irmãos, representa 70 milhões de pessoas, 70 milhões de evangélicos no Brasil. E há uma projeção, uma perspectiva de que até 2032 a população evangélica seja maior que a população católica no Brasil. Eu sei, meus irmãos, que esses números deveriam trazer para nós alegria, deveria ser motivo de nós darmos glória a Deus, porque aparentemente o evangelho está se espalhando pelo país. Porém, meus irmãos, o que nós vemos é um país mais corrupto, um país mais depravado, um país mais imoral, um país mais indecente, um país mais pecador. Homicídios, divórcios, pedofilia, estupros, ideologia de gênero, tudo crescendo em nosso país. Isso nos leva a uma pergunta: onde estão os cristãos? Onde estão esses 70 milhões de ditos evangélicos, de ditos cristãos, que estão espalhados pelo país? Onde estão aqueles que deveriam ser luz em meio às trevas, que deveriam estar lá fora fazendo a diferença na sociedade? Diante desse cenário, meus irmãos, diante dessa situação que eu descrevi aqui, nós chegamos a dois problemas que se evidenciam desses dados que nós falamos aqui. Primeiro,
Desses 70 milhões, nós temos uma parte que não são cristãos verdadeiros, que não são crentes nascidos de novo em Cristo Jesus, que são árvores sem frutos, que são árvores que a seu tempo serão cortadas e lançadas no fogo, no dia do juízo de Deus. São joio em meio ao trigo, porque não dão fruto. Mas por outro lado, nós temos sim verdadeiros cristãos. Nós temos sim verdadeiros cristãos que amam o Senhor, mas que precisam amadurecer na fé. Precisam desenvolver uma fé sólida, uma fé profunda, orientada pelo conhecimento de Deus, que vem somente pelas Escrituras Sagradas. Esse foi o objetivo de Paulo quando ele escreveu a Tito. Ele escreve essa carta e o resumo da carta está no capítulo 1, verso 1. Veja o que Paulo diz, capítulo 1 de Tito, verso 1. Ele diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Paulo escreve essa carta a Tito com orientações para que Tito promovesse a fé dos cristãos, para que Tito edificasse a fé dos eleitos de Deus, segundo o pleno conhecimento da verdade, conforme a piedade. Com esse mesmo propósito, nessa noite eu quero aqui promover a fé de todos, promover a minha e a sua fé. E eu quero falar nessa noite sobre uma vida para a glória de Deus. Esse é o título do meu sermão: uma vida para a glória de Deus. Mas para nós entrarmos nesse viés de uma vida para a glória de Deus, e nós não concluirmos de forma legalista o que é uma vida para a glória de Deus, porque quando nós falamos de vida prática, de vida cristã prática, ocorre que muitas das vezes nós caímos no legalismo. Não pode isso, não pode aquilo, pode fazer aquilo outro, não frequente tal lugar, não fale tais palavras, ore tantas vezes, faça isso. Então, para nós não cairmos nessa lista, de pode ou não pode, nós precisamos caminhar assim como o apóstolo apresenta na sua carta a Tito. Então, o primeiro ponto, nós precisamos ver quem nós éramos. Quem nós éramos sem Deus. Veja comigo como Paulo nos descreve. Tito 3, verso 3. Acompanhe comigo. Ele diz assim: pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiado e odiando-nos uns aos outros. Veja como Paulo caracteriza a vida do homem sem Deus, sem ter o conhecimento de Deus, sem ter o conhecimento do Evangelho de Cristo. Primeiro ele diz: nós éramos insensatos. A palavra insensato aqui, ela significa tolo, significa irracionais. Nós éramos mentalmente, racionalmente, incapazes de discernir as coisas de Deus, de discernir as coisas do Espírito. Veja o que Paulo fala à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 4, verso 18. Ele diz: nós tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seu coração. Nós não compreendíamos o Evangelho. Isso para nós era loucura, como diz o apóstolo aos Coríntios, por causa da nossa insensatez, por causa da nossa mente cauterizada pelo pecado. Nós éramos tolos, irracionais, incapazes de discernir as coisas do Espírito. Mas Paulo diz: nós éramos insensatos, mas nós éramos também desobedientes. A palavra desobediente que poderia ser melhor traduzida para rebeldes. Nós éramos rebeldes, tanto às leis de Deus, quanto às leis dos homens, às autoridades humanas.
devido à nossa consciência cauterizada pelo pecado. O que nós sabíamos era o que nós sabíamos, como sabíamos viver, era rebeldes a Deus, inimigos do Senhor, contrários à lei de Deus. Essa era a nossa forma de viver. Nós éramos insensatos, nós éramos desobedientes, e Paulo diz, nós éramos desgarrados. Desgarrados aqui, meus irmãos, quer dizer desviados. Nós éramos desviados do caminho da verdade, andávamos errantes pelo caminho, enganados pela mentira. Sabe qual mentira? A mentira de que lá fora, na libertinagem, na promiscuidade, na desobediência a Deus, nós éramos livres. Enquanto nós estávamos lá insensatos, cauterizados pelo pecado, nós pensávamos, somos livres. Somos livres, mas livres em uma vida libertina e pecadora. Nós éramos livres, nós pensávamos que éramos livres, mas na verdade Paulo complementa, nós éramos escravos de todo tipo de paixões e prazeres. É o que Paulo diz, nós pensávamos, nós andávamos desgarrados, desviados da verdade, enganados pela mentira. Por quê? Porque na verdade nós éramos, diz Paulo, escravos de todo tipo de paixões e prazeres. Em outras palavras, Paulo está dizendo, nós éramos dominados por todo tipo de desejo mau. Paixões aqui quer dizer que nós ardentemente, nós desejávamos, nós nos inclinávamos para o mal. Era o que nós amávamos. Nós éramos escravos disso, do desejo mau do nosso coração, do desejo lascivo das nossas mentes, para satisfazer os nossos prazeres. E Paulo diz que nós vivíamos na maldade. Veja como Paulo pinta um retrato terrível do ser humano sem Deus. Essa era a minha e a sua vida, meus irmãos, sem Cristo Jesus. Nós éramos escravos do pecado e nós vivíamos na maldade. Maldade aqui não é simplesmente nós praticarmos o mal. Significa que nós éramos totalmente depravados em todos os nossos sentidos. As nossas emoções foram afetadas pelo pecado, os nossos desejos foram afetados pelo pecado, a disposição da nossa mente era inclinada para o mal. A depravação total dos nossos princípios morais, da nossa total rebeldia contra Deus. E diz Paulo, nós éramos, além de tudo, nós éramos escravos do pecado, vivendo na maldade e na inveja. Interessante como Paulo especifica aqui um pecado, que é o pecado da inveja. O autor de Provérbios, no capítulo 14, verso 30, vai dizer que a inveja é a podridão dos ossos. Ela nos corrói de dentro para fora. Veja bem, meus irmãos, inveja não é simplesmente eu querer ter a coisa do outro. Não, é uma raiva que brota dentro de nós. É uma intensa raiva contra aquilo que o outro possui, contra aquilo que o outro é. Isso nos corrói por dentro. Foi por inveja que Caim matou Abel. Foi por inveja que os irmãos de José lançaram ele numa cisterna. Meus irmãos, foi por inveja que Saul perseguiu Davi. E sabe de mais uma coisa? Foi por inveja que os fariseus levaram Jesus até a cruz. O evangelista Mateus, ele vai relatar em seu evangelho que Pilatos coloca diante dos fariseus, diante dos chefes da sinagoga, coloca Barrabás e Jesus e pergunta: vocês querem que solta Barrabás ou Jesus? E o relato de Mateus diz: porque Pilatos sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Veja como a inveja corrompe o homem. Esse era o nosso coração. Esse eram os nossos desejos. Essa era a nossa vida. Nós vivíamos dessa forma. Por isso nós éramos, diz Paulo na continuação do verso 3, nós éramos odiados, detestáveis,
repugnantes, ofensivos à santidade de Deus, totalmente atolados na prática pecaminosa, totalmente entregues a uma vida de pecado, inimigos de Deus e inimigos também dos homens, inimigos de Deus e inimigos do nosso próximo. E a Bíblia diz que nós éramos odiados e odiando uns aos outros. O pecado, ele não trouxe separação apenas entre o homem e Deus. O pecado, ele quebra a relação humana. Ele desfaz a harmonia que há entre os homens. Ele quebra a nossa relação com Deus, mas quebra também a nossa relação com o próximo. Por isso que os mandamentos se resumem em dois: amar a Deus e amar o próximo. As duas relações quebradas pelo pecado. Por isso há tanto ódio, tanto rancor, tanta guerra por causa de poder, um querendo ser mais forte que o outro, mais poderoso que o outro. Tudo isso por consequência de uma vida sem Deus, escrava do pecado. Meus irmãos, se nós olharmos para o mundo, e eu arrisco dizer aqui até para o evangelicalismo brasileiro, esse é o retrato. Essa é a descrição do mundo, mas parece que nós estamos vendo também a descrição dos cristãos que são odiosos, dos cristãos que são invejosos, dos cristãos que são mentirosos, dos cristãos que vivem na prática do pecado. Parecem que não nasceram de novo. Que triste cenário é esse, meus irmãos, que nós vivemos. Que triste cenário é esse que Paulo descreve. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos separados de Deus. Essa era a nossa condição. Nós éramos inimigos de Deus. Paulo vai dizer aos Efésios: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos por natureza filhos da ira de Deus. Acima da nossa cabeça estava a espada da sentença de Deus. A espada do justo juízo de Deus estava sobre mim e você. Porém agora no nosso texto aparece um grande mas. Aparece um grande porém, uma situação que contrasta da nossa situação tão deplorável e triste. E esse é o segundo ponto da minha palavra. O que nós éramos, primeiro ponto. Agora o que Deus fez por nós. É o que Paulo continua a dizer aqui a Tito. Ele diz, acompanhe comigo no verso 3. Ele diz assim, capítulo 3, no verso 4. Mas, Paulo insere aqui um contraste. Quando se manifestou a bondade de Deus nosso Salvador e seu amor por todos. Veja bem, Paulo diz, mas quando se manifestou, esse verbo manifestou aqui, ele quer dizer, apareceu à vista de todos, iluminou, se manifestou a bondade de Deus. Aqui nós lembramos da palavra tão conhecida que João diz no capítulo 1, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. É a bondade de Deus manifesta, agora encarnada em Cristo Jesus. Mas quando manifestou a bondade de Deus, a luz, meus irmãos, ela resplandeceu em meio às nossas trevas. E a Bíblia diz que as trevas não resistem a ela. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, Cristo veio e expôs ao mundo a bondade e o amor de Deus. Sabe que Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 8, preste atenção nessas palavras de Paulo. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor,
para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Veja o que Paulo apresenta aqui para nós, meus irmãos. Veja a magnitude do Evangelho. Nós estávamos numa situação deplorável, miserável. Nós estávamos sem vida. Nós estávamos mortos, mas Deus age em nosso favor, expressando seu amor por nós, enviando nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai dizer agora no verso 5, Ele, por causa de sua bondade, de seu amor, Ele nos salvou. Ele manifesta por meio de Cristo, do Cristo Jesus, por causa da encarnação de Cristo, Deus manifesta a sua bondade e o seu amor. E o verso 5 agora diz que por causa disso Ele nos salvou. Ele nos salvou. Mas o que mais nos chama a atenção nesse verso 5 é que Paulo complementa. Ele diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Veja bem, meus irmãos, essa expressão, não por obras de justiça praticadas por nós, ela traz a ideia de que as nossas obras, aquilo que nós praticamos, elas não são suficientes para nos apresentarmos inocentes diante de Deus. Não por obras de justiça. É como se Paulo falasse: olha, aquilo que nós praticamos, as nossas boas obras, isso não é suficiente para nos apresentar inocentes diante de Deus. Não é suficiente para que Deus nos declare justos, para que Deus nos declare inocentes diante da sua lei. Nem mesmo a lei apresentada, dada por Deus através de Moisés no Monte Sinai, ela é possível, nem mesmo por ela é possível que o homem se justifique. Nem mesmo por ela é possível que o pecador se torne inocente. Romanos 3, verso 20, Paulo diz: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Veja bem, Deus dá a sua lei para que nós soubéssemos o que é o pecado, para escancarar o nosso pecado. Não existe salvação mediante a lei. Tanto é que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que todos os homens de Deus quebraram a lei, para deixar claro para nós que não é pelo cumprimento da lei que nós seremos justificados. Não é por obras da lei que nós seremos justificados. A Bíblia trata a lei como um pedagogo, como um condutor. Uma palavra mais bonita, né? Como um aio. A lei nos conduz a Cristo. Ela escancara o nosso pecado, a nossa situação de miséria, e nos diz para nós: vocês não são suficientes para salvar a si mesmos. Nós não conseguimos cumprir perfeitamente a lei de Deus, se nós estamos separados de Deus, mortos em nossos pecados. Mas se nós não cumprimos a lei de Deus, se nem mesmo pela lei nós somos salvos, como que Deus nos salva? Paulo diz: por isso Ele nos salvou segundo a sua misericórdia. Não por obras de justiça, mas segundo a sua misericórdia, porque não havia nada em nós que fosse merecedor da salvação de Deus. Não havia nada em nós que nos transformasse em merecedores de tamanha bênção de Deus, de tamanha salvação de Deus, de tamanho perdão de Deus. Eu acabei de mostrar para vocês aqui a nossa situação, como o nosso estado estava deplorável. Não tinha nada em mim e em você, meus irmãos, que
um tracinho assim, ó, que Deus pudesse olhar e dizer: eu vou salvar ele porque ele é um pouquinho bom. Não, nada. Nós éramos insensatos, nós éramos separados de Deus, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos filhos da ira. Mas Deus nos salvou por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia. Mas como Deus realizou essa obra de salvação em nós? Veja o que Paulo continua a dizer. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, verso 6, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Veja bem, meus irmãos, antes de sua morte, Jesus, Ele promete enviar o Espírito Santo. João capítulo 14, verso 15, olha o que Jesus diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês, e estará com vocês. Jesus envia o seu Espírito Santo até nós. E Paulo diz: Ele derramou sobre nós ricamente. Jesus, antes de sua morte, Ele promete, mas Ele cumpre isso. Mas veja bem, se Jesus não morre e ressuscita, e não é assunto aos céus, o Espírito Santo não viria para operar em nós a sua regeneração, a sua renovação. Quer ver um texto? João 16, verso 7. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. O Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Então Jesus promete, Jesus mostra sua necessidade de ser assunto aos céus, porque senão o Espírito Santo não viria. Então, após a sua ressurreição, Jesus aparece aos discípulos e diz: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês serão as minhas testemunhas. É o que ele diz em Atos capítulo 1. Porque Jesus morreu e ressuscitou, Ele agora derrama abundantemente o Espírito Santo sobre nós. Ele derrama sobre nós o Espírito que nos regenera e que nos renova. Veja bem, meus irmãos, quando nós nos convertemos a Cristo, e então reconhecemos Ele como nosso único Salvador, Ele derrama sobre nós o seu Espírito Santo, como foi em Atos. O Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós. É Ele que nos dá vida, é Ele que nos ressuscita dos mortos, nos coloca de pé, é Ele que nos santifica. É por isso que Jesus diz: olha, eu vou enviar outro Consolador para vocês, e Ele vai habitar com vocês para sempre. É Ele que vai ressuscitar corações, é Ele que vai trazer vida dos mortos, é Ele que vai santificar vocês, é Ele que vai preparar vocês para uma vida santa. Por isso que Paulo diz que por meio de Cristo, em Cristo Jesus, Deus derramou abundantemente o Espírito Santo sobre nós, porque nós não conseguimos viver uma vida em santidade e em piedade sem a ação do Espírito Santo em nossas vidas. E Paulo diz: é por meio do Espírito Santo que ocorre em nós a regeneração. O que é regeneração? Regeneração é o novo nascimento, é o fato de nós recebermos a nova vida em Cristo. Lembra, nós estávamos mortos, nós estávamos longe da verdade, nós éramos irracionais quanto às coisas espirituais. Mas por meio do Espírito Santo que é derramado em nossos corações, nós somos regenerados. Na economia da salvação, Deus planeja o plano da redenção.
Ele escolhe, predestina, Ele estabelece seus propósitos, seus decretos. Mas Cristo vem e executa o plano da redenção, entra na história humana e morre por nós, pelos nossos pecados. Mas então vem a terceira pessoa da Trindade Santa e aplica essa obra de redenção nos nossos corações, nos corações dos eleitos de Deus, nos corações do povo de Deus. E Ele opera essa obra por meio da regeneração. Mas veja bem, a ação do Espírito Santo em nós, ela não é somente quando Ele vem e nos dá a ressurreição espiritual. Ele não somente nos dá vida e vai embora. Muitas pessoas vivem a vida cristã parecendo que o Espírito Santo vem como no Antigo Testamento e apenas visita e vai embora. Não. No Novo Testamento, meus irmãos, após Cristo, a verdade do Evangelho é que agora o Espírito Santo habita dentro de nós. Ele não só nos visita, mas Ele habita dentro de nós. É por isso que Paulo diz, Ele regenera as nossas vidas, mas Ele também renova as nossas vidas. Pelo fato de sermos então regenerados, nós somos trazidos à vida. Nós recebemos vida de Deus através do Espírito Santo. Mas Deus, mediante o Espírito Santo, também nos renova. Ele nos santifica dia após dia. Ele nos renova a imagem de Cristo Jesus dia após dia. É a nossa santificação diária. Nos nosso deleitar em Deus diariamente. É por isso que Paulo diz, o Espírito Santo vai regenerar vocês, mas o Espírito Santo também vai renovar vocês a imagem de Cristo, a imagem da nova criatura, a imagem que foi perdida lá atrás por causa do pecado. Mas essa renovação, o interessante da vida cristã está aqui, meus irmãos, porque o poder de Deus, Ele não somente nos ressuscita, mas Ele também nos faz perseverar. Ele nos faz perseverar numa vida santa e piedosa. É essa força que nos faz viver em santidade para Deus, nos faz viver para a glória de Deus. Enquanto a regeneração é um ato por meio do qual Deus nos dá a nova vida, implanta em nós um novo homem, nos ressuscita, muda a nossa disposição mental, a disposição dos nossos corações. Agora, após a regeneração, nós passamos a desejar a Deus, a querer as coisas de Deus. Inicia-se uma luta contra o pecado. Por outro lado, a renovação, ou a santificação, é aquela operação graciosa e contínua, todos os dias, do Espírito Santo em nós, pelo qual Ele nos habilita a resistir ao pecado. Meus irmãos, agora nós podemos resistir ao pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, nós podemos resistir, porque o que habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Agora nós podemos resistir ao pecado. Agora todos os dias nós somos renovados à imagem de Deus. E é o Espírito Santo que nos capacita a realizar boas obras. Toda essa obra tem a seguinte finalidade. Veja comigo o verso 7 agora. Qual é a finalidade de toda essa obra que Deus faz no homem pecador? Paulo inicia o verso 7 dizendo, a fim de que, ou seja, para essa finalidade, é que Deus nos salva. Ele diz, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E Paulo diz, justificados por graça. O termo aqui está na forma passiva. Nós somos justificados, nós recebemos a justificação. O que quer dizer isso, Rodrigo? Que agora, diante do tribunal de Deus, aquele homem,
perverso, desgarrado, inimigo de Deus, ele é declarado justo, por causa que Deus viu algo em bom em nós? Não. Por causa que nós praticamos alguma coisa boa? Não. Porque não é por obras de justiça, mas por graça, mas pela graça de Deus. A nós agora é imputado a justiça de Cristo, porque somente Ele cumpriu a justiça de Deus perfeitamente. Veja bem, meus irmãos, justificação é como o seguinte: nós estamos diante do tribunal de Deus, e nós não somos merecedores, nós somos filhos da ira, nós somos pecadores, mas existe um que cumpriu toda a lei de Deus, Jesus Cristo, seu Filho. A Bíblia diz, mesmo não conhecendo o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, na cruz de Cristo, o nosso pecado foi despejado sobre Cristo, e Ele se fez pecado por nós, levando as nossas iniquidades, as nossas mazelas, as nossas culpas. Mas ao mesmo tempo, pelo fato de Cristo ter cumprido a justiça de Deus, agora Deus olha para nós, aqueles que creem em Cristo Jesus, e Ele diz: eu considero você inocente, agora você é justo, não porque você mereceu, mas por causa da minha graça. Agora diante de Deus nós somos justificados por sua graça. Agora nós somos considerados como se nós tivéssemos cumprido todos os mandamentos da lei de Deus. Isso é graça, meus irmãos. Além de nós não recebermos aquilo que deveríamos, a condenação, a justa ira de Deus, nós recebemos aquilo que nós nunca nem imaginaríamos, nós nunca passou pela nossa cabeça. Como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nunca passou pela minha e pela sua cabeça, meus irmãos, um dia podemos entrar pelos portões da eternidade, sermos declarados justos diante da justiça de Deus, não porque nós somos justos, não porque nós cumprimos a sua lei, mas por causa da graça de Deus em Cristo Jesus. E por causa disso, Deus nos torna, como diz Paulo, herdeiros da vida eterna. Essa é a nossa esperança, a esperança da vida eterna. Mas agora, meus irmãos, quero chamar a atenção de você para esse terceiro ponto do sermão. Veja bem, Paulo já nos contou o que nós éramos sem Deus, inimigos dele, dignos da sua ira. Paulo contou para nós o que Deus fez por nós, da sua graça, do seu poder sobre nossas vidas. E ele diz que essa é a nossa esperança, a vida eterna. É como ele finaliza o verso 7, a vida eterna, somos herdeiros da vida eterna. Essa é a nossa esperança. Pois bem, mas não parece que Paulo apresenta aqui, no meio da sua vida Deus te salva, e essa é a sua esperança. Parece que há aqui um salto na nossa história. Veja bem, se Deus nos salvou para uma vida eterna, que ainda vai acontecer, esse é o grande dilema do cristão, né? Nós já somos salvos, mas ainda não estamos no reino de Deus, ainda não fomos livres da presença do pecado, né? Nós continuamos a lutar contra o pecado. Mas veja bem, se Deus nos salvou para a vida eterna, que ainda vai se concretizar com a vinda de Cristo, a pergunta é: como nós devemos viver entre esse período de tempo, entre a nossa regeneração
entre o fato de sermos regenerados e santificados por Deus, até então finalmente rompermos os portões da eternidade e irmos morar com Deus para sempre. Como que nós devemos viver nesse lapso temporal? Esse é o terceiro ponto da minha mensagem e é o que dá o título a ela. Nós devemos viver uma vida toda para a glória de Deus. Nós devemos viver uma vida toda para a glória de Deus. Veja bem, meus irmãos, a graça de Deus, ela não somente muda o nosso estado de culpados para inocentes, de condenados para salvos, de mortos para vivos, não. A graça também, ela nos ensina como viver para a glória de Deus. Agora eu quero que você vá comigo para Tito, no capítulo 2, é onde Paulo nos orienta como viver para a glória de Deus. Veja esse texto de Paulo, Tito 2, verso 11. Paulo diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Verso 12, ela nos educa para que, renegadas as impiedades e paixões mundanas, a vida passada, a nossa vida de inimizade contra Deus, de morte, ele diz: vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Veja que palavra poderosa Paulo nos dá aqui, meus irmãos. A graça não somente nos perdoa, não somente nos salva, não somente nos leva à vida eterna, mas ela também nos educa a uma vida piedosa, a uma vida santa, a uma vida para a glória de Deus. Veja o que Paulo nos apresenta aqui. Primeiro, a graça nos educa para rejeitar as impiedades e as paixões mundanas. É o fato de nós agora podermos rejeitar a velha vida, despir do velho homem, é o termo que a Bíblia usa. Nós precisamos despir do velho homem. Sabe, meus irmãos, tem uma teologia muito perigosa nos nossos dias, que é a teologia da hipergraça. Essa teologia ensina que se nós fomos salvos pela graça, nós podemos viver como nós queremos, porque não importa o que nós fazemos, a graça de Deus, ela nos salva e ela vai nos levar para o céu. Isso é heresia, isso é falso ensino, falsa doutrina, porque a mesma graça que tirou você da morte, a mesma graça que nos tirou do lamaçal do pecado, é essa mesma graça que nos faz viver uma vida santa, nos faz viver uma vida justa. É a mesma graça, meus irmãos, que nos faz perseverar, nos faz agora rejeitar o pecado, lutar contra o pecado. O pecado já não tem domínio mais sobre nós, meus irmãos. Uma vez que nós dizemos somos salvos, uma vez que nós dizemos Deus nos remiu, Jesus nos salvou, a Bíblia diz que o pecado já não tem mais poder sobre nós. Romanos 6,14, veja o que Paulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E sim da graça. O pecado não tem mais domínio sobre nós. A vida do cristão não é uma vida de pecado, não é uma vida em que ele vive mais no pecado, mas agora gera dentro dele uma luta diária contra o pecado. Dentro de você, meus irmãos, precisa ocorrer uma luta todos os dias contra o pecado, contra as paixões mundanas, contra as tentações do mundo lá fora. Romanos 6:22, agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que você escolhe é para a santificação.
E o fim, neste caso, é a vida eterna. A graça nos faz renegar as paixões mundanas, renegar as impiedades. Aquela vida passada já não nos pertence mais. Se você julga ter sido um dia transformado por Cristo Jesus, regenerado, salvo por Ele, você precisa lutar todos os dias contra o pecado. Meus irmãos, o cristão que vive uma vida de amizade contra o pecado, isso não existe. O cristão que dentro da igreja é santo, mas lá fora não é. O cristão que divide a sua vida. No domingo, de 6 às 8 da noite, eu sou santo. Eu mudo meu linguajar, eu mudo minhas roupas, eu mudo a minha forma de me comportar. Mas acabou o culto, eu vou para uma pizzaria, eu vou conversar conversas indecentes. Eu vou ali, deixa ele namorar uma menina que eu nem conheço. Deixa para os jovens, né, que gostam, deixa ele namorar. Para os namorados, né, deixa eu me deitar com a minha namorada, que não tem nada a ver. Deixa eu praticar fornicação. Meus irmãos, isso não condiz com uma vida cristã. Isso não condiz com uma vida que foi regenerada e lavada pelo poder de Deus. Isso não condiz com alguém que se diz ter o Espírito Santo vivendo dentro de si. Olha, pastor Tiago, no domingo você pode contar comigo, eu estou lá, mas na segunda-feira é outra vida, tá? Na segunda-feira no meu trabalho, passou aquela mulher lá, eu não aguento. Eu não me aguento. O meu colega de trabalho me mostra uma pornografia, eu não aguento. Eu chego em casa, eu não aguento, eu preciso. A graça nos faz renegar essa antiga vida, meus irmãos. Está vendo que quando eu disse no início, que quando nós pregamos sobre vida cristã diária, nós precisamos apresentar quem nós éramos, o que Deus fez por nós, porque senão nós cairíamos no legalismo. Eu diria para vocês, não pode isso, não pode aquilo, e vocês sairiam na cabeça, eu não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo outro. Mas entenda que sem a graça de Deus você não consegue resistir ao pecado. Sem o Espírito Santo agindo na sua vida, ter regenerado você, ter santificado você, você não vai resistir. Segundo, a graça que nos faz resistir, ela também nos faz viver de forma sensata, justa e piedosa. Veja bem, ele diz forma sensata. Primeiro, a graça muda a nossa forma de viver com nós mesmos. Viver de forma sensata, o original grego que quer dizer autocontrole. Quer dizer autocontrole. O que quer dizer isso? O cristão que era escravo do pecado, ou melhor, a pessoa que era escrava do pecado, ela agora tem autocontrole. Ela tem o fruto do Espírito Santo chamado domínio próprio. Ela agora domina seus impulsos pecaminosos. Ela domina as suas vontades pecaminosas. Veja bem, as vontades em si, meus irmãos, não são pecaminosas. Entenda isso. Foi Deus que nos deu as vontades. Nós temos vontade de comer, isso é bom. Mas quando nós damos vazão ao nosso pecado, a vontade de comer se torna gula, pecado contra Deus. Nós temos prazer sexual, isso é saudável, isso é bom dentro do matrimônio, como Deus instituiu. Mas quando nós damos vazão a esse prazer sexual descontrolado, nós entramos na luxúria, nós entramos na prostituição, nós entramos na fornicação. Veja que as vontades em si não são pecaminosas, mas o pecado transformou isso em pecado, em vontades pecaminosas. E quando Paulo diz, agora pela graça nós podemos viver de forma sensata, nós agora temos autocontrole, nós temos domínio, e a palavra diz que nós podemos agora resistir ao pecado, nós podemos resistir às tentações, nós podemos resistir às tentações de Satanás, que ele vai fugir de nós.
Essa é a promessa bíblica. Então dizer que a graça me faz viver de forma sensata, é que agora eu tenho domínio sobre os meus desejos, eu tenho domínio e agora eu não deixo que eles se tornem pecaminosos. Lembre-se de uma coisa, meus irmãos: enquanto Jesus não vir, enquanto nós não rompermos para a eternidade, seja na volta de Cristo, ou seja com a nossa partida desse mundo, nós não vamos estar livres da presença do pecado. Mas o cristão regenerado, o cristão cujo Espírito Santo habita nele, ele agora tem domínio do pecado, ele tem poder sobre o pecado. Você consegue resistir ao pecado, não por sua força, mas pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Entenda isso, meus irmãos. Agora nós podemos viver de forma sensata, mas agora também nós podemos viver de forma justa. Se a graça muda a forma que nós vivemos com nós mesmos, autocontrole, agora ele muda a forma que nós vivemos com o próximo. O pecado quebrou a nossa relação contra o próximo. Por isso há tanta intriga, tanta desavença. Mas Paulo diz que agora pela graça nós podemos viver de forma justa. Isso refere-se que nós podemos viver de forma íntegra. Nós agora podemos viver de forma honesta, com o relacionamento que nós temos com os demais. Veja o que Paulo diz também em Tito, capítulo 3, verso 1 e 2. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando invejas de toda cortesia para com todos. Agora nós podemos viver de forma justa, como? Agindo como Deus agiu com nós. Agora nós somos capazes de perdoar o próximo. Agora nós somos capazes de, no mundo lá fora, nós sermos honestos, não ser inadimplentes, não passar a perna a ninguém, não fazer uma nota fiscal injusta. Nós somos capazes pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus que habita em nós. Agora nós somos capazes de amar o próximo. Agora nós somos capazes, meus irmãos, de amar até mesmo nossos inimigos. É o que Cristo diz. Meus irmãos, como nós vamos viver amando até nossos inimigos, se não for o Espírito Santo habitando em nós, a graça de Deus ardendo em nossos corações? Veja o que João, no seu evangelho, ele registra as palavras de Jesus. Veja o que ele registra no capítulo 13, verso 34. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor um pelos outros. Se agora nós vivemos justamente uns com os outros. Lembra que a nossa vida passada era cheia de maldade e inveja? Agora não tem mais espaço para isso na vida do cristão, porque a graça nos faz viver de forma justa. E terceiro, a graça nos faz viver de forma piedosa, muda o nosso relacionamento para com Deus, é o nosso correto relacionamento com Deus, em reverência e fervor, em temor, aquele que é o único digno de adoração. Veja bem, meus irmãos, eu falei lá atrás que a lei ressalta o nosso pecado. Enquanto a lei ressalta o nosso pecado e nos conduz a Cristo para a salvação, ela nos mostra que nós não somos suficientes para nos salvar. Então ela nos leva ao Salvador Cristo. Cristo, por sua vez, por sua graça, nos conduz de volta à lei de Deus para a gratidão. Você quer viver uma vida para a glória de Deus? Observe a lei de Deus. Observe toda a lei de Deus, toda a Escritura. Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte: toda a Escritura é suficiente para nos educar, para nos fazer viver de forma piedosa, para nos fazer viver de forma santa. Toda a Escritura, então,
Então, se Cristo te alcançou, meus irmãos, pela graça, agora com coração grato, olhe para a lei de Deus, olhe para a palavra de Deus e pergunte: como eu preciso viver para glorificar esse Deus? Como eu preciso viver para viver de forma sensata, justa e piedosa? Vida piedosa é lutar para viver os mandamentos de Deus em gratidão por tudo que Ele fez por nós. Por tudo que Ele fez por nós. Nós não cumprimos os mandamentos para sermos salvos, mas é porque nós somos salvos que nós cumprimos e amamos a lei do Senhor. Como o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. O evangelista João, no capítulo 14, verso 15, vai registrar as palavras de Jesus. E Jesus diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Assim nós viveremos toda a vida para a glória de Deus. Meus irmãos, eu quero encerrar esse sermão nessa noite, chamando você que está aqui nessa noite, chamando você, meus irmãos, a viver uma vida para a glória de Deus, uma vida além dessas quatro paredes. Não há separação entre vida cristã e vida secular. Não há separação entre o sagrado e o profano. Você precisa ser tão piedoso, tão santo no seu trabalho como você é aqui na igreja. Você precisa testemunhar a Cristo tanto quanto na sua vida é secular, tanto quanto você testemunha aqui dentro da sua igreja. Você precisa ser testemunha de Deus. Como nós lemos no início: vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas. Será que o mundo está olhando para nós e dizendo: ali vai uma testemunha de Cristo? Será que um colega de trabalho olha para nós e diz: eu estou passando por um problema, ore por mim? Eu estou passando por uma dificuldade, me ajude, me dê um conselho? Ou será que é nós que estamos sendo influenciados pelo mundo? Mas não tente pelas suas próprias forças. Não viva uma vida de legalismo. Apoie-se na graça de Deus. Busque ser cheio do Espírito Santo de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus, é o que a palavra nos diz. Como Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como aquele que constrói a casa sobre a rocha. Vêm as tempestades, vêm as lutas, vêm as tentações e nada o abala. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante ao que construiu a casa sobre a areia. No primeiro vento, na primeira chuva, na primeira tentação, ele cede e cai. Então, meus irmãos, aproprie-se daquilo que Cristo fez por você na cruz. Meus irmãos, coloque em prática as disciplinas espirituais. Ore, leia a palavra, medite na palavra, pratique devocionais diários, viva a palavra, congregue, esteja próximo de irmãos mais piedosos, mais santos que você. Ouça sermões de pastores sérios. Seja voluntário na igreja, trabalhe, ocupe a mente, para que você possa fortalecer a sua fé e viver verdadeiramente como sal da terra e luz do mundo. Viver verdadeiramente uma vida para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero aqui chamar de volta o pastor Tiago e agradecer por esse privilégio de expor a palavra do Senhor aos irmãos. Amém? Graças a Deus.